Unidade 1. Os números não são todos iguais. Aula 6.2. Conteúdo: conjunto dos números racionais. Raiz quadrada. Habilidade: calcular a raiz quadrada com números racionais. Boa tarde, espero que vocês estejam aproveitando nossas aulas de matemática. Vamos agora dar continuidade às nossas aulas, trabalhando sobre a radiciação. Então vamos lá, observem. Radiciação. Cálculo da raiz quadrada com números racionais. Tudo que nós já vimos anteriormente em relação à radiciação, sobre o cálculo de raiz quadrada para números inteiros e números naturais, também são válidos para os números racionais. A principal diferença é que, em relação aos números racionais, iremos também calcular raiz quadrada de frações. Então vamos ver alguns exemplos. Prestem atenção. Então vocês têm aqui a propriedade, onde A e B são letras que representam números. Nesse exemplo, nós temos que A é 25 e B é 36. Então, como é que você faz? A raiz de uma fração é igual ao quociente de raízes, ou seja, a raiz é dividida em duas partes. Como vocês podem ver, a raiz de 25 sobre 36, você separa, fica raiz de 25 em cima e raiz de 36 embaixo. Essa barra, apenas para lembrar, significa uma divisão. Vamos ver mais um exemplo. Nós temos aqui raiz quadrada de 169 sobre 225. Então, como é que nós resolvemos? Separamos as raízes, né? A raiz de 169 fica na parte de cima e a raiz de 225 fica na parte de baixo. E essa barra aqui significa divisão. Ora, a raiz quadrada de 169 é 13 e de 225 é 15. Por quê? Porque 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que é 169, e menos 13 ao quadrado é menos 13, que multiplica menos 13, menos e menos dá mais, e dá 169. Por isso tem esse mais e menos aqui, ó. Porque, algebricamente, os dois resultados é solução da fração, da raiz da fração, né? Então aqui vocês têm mais este exemplo. Então, vamos trabalhar um pouco mais esses exemplos. Vamos ver agora 196. Raiz quadrada de 196. Observe como resolvermos esse problema. Todo ele resolve da mesma maneira, né? Observe aqui. Nós temos dois números inteiros,
196 e 49. 196 e 49 está numa única fração. Então, nós desmembramos em duas frações. Ou melhor falando, em duas raízes, né? Na primeira raiz, colocamos o 196. E na segunda raiz, nós colocamos a raiz de 49. Ora, a raiz quadrada de 196 é 14. E a de 49 é 7. Tanto faz ser mais 14 ou menos 14, vai dar 196, porque menos 14 ao quadrado é menos 14, que multiplicado por menos 14 vai dar mais 196. E 14 positivo ao quadrado é a mesma coisa, que também vai dar 196. Da mesma forma, menos 7 ao quadrado é menos 7, que multiplica menos 7, menos e menos dá mais, 49. E 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que também dá 49. Então, vocês observam que o resultado sempre é o mesmo. Agora, existe outra forma de resolver esse problema, professor Carlos? Existe. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui. Vamos trabalhar ele um pouco mais aqui embaixo. Olha lá. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma raiz quadrada de uma fração. Nós podemos dividir essa raiz. Não é? Nós podemos dividir essa raiz. Se você dividir 196 por 49, vai dar 4. Aqui vai dar 4 vezes 9, 36, vão 3. 4 vezes 4, 16 e 3, 19. Então, diminui e dá 0. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 4, que é igual a mais ou menos 2. Em outras palavras, é o mesmo resultado que você obteve aqui, ó. Você obteve 14 dividido por 7, que dá 2 também. Percebe? Então você pode, aplicando a propriedade, resolver as raízes quadradas, uma do numerador, que é a parte de cima, a outra do denominador, que é a parte de baixo, e após a solução, você dividir. Então, o que é que você fez aqui? Você resolveu a raiz quadrada do numerador, depois do denominador, pegou o resultado do numerador, dividiu com o denominador e chegou a 2. Já no outro exemplo, o que é que você fez? Você primeiro resolveu a divisão. E depois você resolveu a raiz. Né? Resolvendo essa divisão, você obteve 4. E a raiz de 4, você obteve mais ou menos 2. Vamos a mais um exemplo. Está aqui o que nós mostramos para vocês, que é uma outra forma de resolver. Então vamos trabalhar um pouco mais
esses exemplos. Vamos lá. Vamos ver uma raiz. De 225 sobre 121. Ora, eu não tenho como dividir 225 com 121, que não vai dar uma conta exata. Então, nesse exemplo, como é que eu vou fazer? Eu vou desmembrar essa raiz em duas. Então, vai ser a raiz de 225 sobre a raiz de 121. A de 225 é 15, a de 121 é 11. Então, aqui vai dar mais 11, mais ou menos 15, né? Agora, quando você tem múltiplos, né? Por exemplo, raiz de 64 sobre 16, raiz quadrada. Você já sabe que a raiz quadrada, tanto faz você escrever com o índice 2 ou sem o índice 2, é a mesma coisa, né? Bom, aqui eu posso resolver de duas formas diferentes. Uma forma, eu vou fazer a raiz de 64 sobre raiz de 16, que é igual a 8 sobre 4, naturalmente mais ou menos, né? Que é igual a mais ou menos 2. A outra forma que eu posso resolver é dividir 64 por 16, que vai dar 4. E essa raiz vai dar mais ou menos 2. Então, o que é que vocês observam? Ou dessa forma, ou dessa forma, ou resolvendo a raiz de uma fração como a fração de duas raízes, né? Ou simplesmente resolve primeiro a fração. Aqui nesse exemplo, primeiro você resolveu a fração e depois você resolveu a raiz quadrada. No exemplo de cima, você primeiro separou as raízes, resolveu as raízes e depois resolveu a divisão. Essa divisão aqui, ó. Tá? Você separou as raízes, resolveu as divisões. Prestem atenção. Nós trabalhamos com esse exemplo aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Nós trabalhamos com esse exemplo aqui, onde nós vimos que separamos as duas raízes e depois calculamos essas duas raízes. Naturalmente, mais e menos, porque mais 13 ao quadrado e menos 13 ao quadrado são respostas
da raiz. Respostas algébricas, né? Já que a resposta da raiz sempre é positiva, porque a raiz, o conceito da raiz é a medida do lado de um quadrado. Muito bem. Então, por isso que nós temos valores positivos e negativos, porque tanto o valor positivo quanto o valor negativo, nós chegamos ao número 169, no caso, que é a raiz, né? Positiva. Por isso que nós trabalhamos dois valores. Agora, nós vamos pegar esse conceito que aprendemos agora, na aula anterior, né, antes do intervalo, e vamos aplicar nas resoluções de algumas raízes decimais. Ó. Por exemplo, a raiz de 169, 1,69 é o quê? Números decimais, nós vimos, melhor falando, vocês viram no passado, nas séries anteriores, se eu tenho duas casas decimais, corresponde a 2 zeros no denominador e o número 1. Então você remove a vírgula e escreve o número 169 em cima. Então essa transformação se faz desse jeito. Vamos trabalhar um pouco mais esse conceito, preste atenção. Nós temos números decimais do tipo 1,2. Eu tenho uma casa decimal, é um zero, sempre o número 1 na frente. Eu tenho, por exemplo, 2,25. Eu tenho duas casas decimais, então vão ser 2 zeros. Sempre o número 1 na frente. Se eu tiver o número 0,125, eu tenho 3 casas decimais, então eu vou ter 3 zeros e o número 1 na frente. Tudo bem? Uma casa decimal corresponde a 1 zero. 2 casas correspondem a 2 zeros. E 3 casas correspondem a 3 zeros. Então, como é que eu faço? Como é que eu transformo um número decimal numa fração decimal? Primeiro você vê quantas casas decimais tem o número. Se tem uma casa, você coloca no denominador, que é a parte de baixo. Você coloca no denominador o número 10. Se for 2 casas decimais, você vai colocar o número 100. Uma casa, 2 casas e 3 casas. Poxa, professor Carlos, que legal, agora está mais fácil de compreender. E o número do numerador, como é que eu faço? Como é que eu faço com o numerador? Então vamos lá, observe o seguinte. O denominador, você tira com múltiplos de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Esse é o denominador. Agora, o numerador, como é que você resolve? Você cancela a vírgula, apaga a vírgula, né? Você apaga a vírgula e escreve o número sem a vírgula. No caso, vai ser 12. Então, você vai apagar essa vírgula. Você apaga a vírgula e escreve o número sem a vírgula. Nesse caso, 225.
Você escreve sem a vírgula. Nesse outro aqui, nós temos um zero na frente. Vamos proceder da mesma forma. Vamos apagar a vírgula. E escrever o número sem a vírgula. Esse zero aqui, ó. Esse zero na frente, você não precisa escrever. Ele não tem valor nenhum. O zero à esquerda, ele não tem valor, então não é necessário escrever. Então vai ficar 125 sobre 1000. Então agora vocês já viram, né? Então quando você quer trabalhar, por exemplo, resolver um problema de uma fração decimal, que é o que nós estamos vendo aqui agora. Esse exemplo aqui, ó. Eu tenho duas casas decimais, então vou ter embaixo 100. Remove a vírgula, fica 169. Separa as duas raízes. A raiz de 169 é mais ou menos 13. A raiz de 100 é mais ou menos 10. Agora, 13 sobre 10. 10 tem um zero. Um zero quer dizer uma casa. Então você vai fazer assim, vai ficar 13,1,3. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Esse exemplo nós temos duas formas de calcular. Vou pegar isso aqui, ó. Vamos resolver ele de duas formas. Vamos lá. Uma forma de resolver, que nós já vimos agora, né? É separar as raízes. Vamos separar as raízes. Então eu tenho aqui, vai ser mais ou menos, raiz, duas casas, dois zeros, 100. Remove a vírgula, vai ficar 17,64. Só que vai ficar o quê? Vai ficar raiz em cima, vai ficar raiz quadrada em cima e raiz quadrada embaixo. Professor Carlos, eu estou sem calculadora, eu estou fazendo um concurso, uma prova. Nessa prova eu não estou usando calculadora. Então, como é que eu resolvo essa raiz? Vocês sabem resolver, que nós já vimos em aula passada, como resolver a raiz de 17,64. Então, vamos lá. 17,64, raiz quadrada, separe de duas casas. Um número que multiplicado por ele mesmo, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, seja igual a 17 ou o mais próximo possível. Então vai ser 4, porque 4 vezes 4 vai dar 16. Então você diminui, dá 1 e vai baixar o 64. Esse 4, quando desce para cá, você multiplica por 2. Então não vai ser 4, vai ser o quê? Vai ser 8. Aí você faz quadrado vezes quadrado igual. Então você vai fazer assim, ó, 8, o número que colocar aqui, repete aqui. O número que colocar aqui, repete aqui. Por exemplo, se eu colocar 1, eu vou repetir o 1. 81 vezes 1 vai dar 81. Se eu colocar 2, vai ser 82 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16. Olha, 164. Deu 164. Então, o que é que vai fazer agora? Esse 164 que nós encontramos, nós vamos colocar aqui embaixo. Deu 0, aqui é 2, né? Vezes 2 deu 164. Esse 2 sobe para cá, ó. Vai ser 42, que é o resultado que está aqui, ó. Raiz quadrada de 100 vai ser 10. Divide 42 por 10, vai dar 4,2. Então aqui tem o mais ou menos, né? Então tem aqui como resolver a raiz quadrada que eu ensinei para vocês. Existe outra forma, professor Carlos? Existe.
A outra forma é você fatorar 17,64. Você faz 17,64, divide por 2 e vai fatorando. Vai dar 882 por 2, 441 por 3, 147 por 3, 49 por 7, 7 por 7, dá 1. Observe que 17,64 é igual a 2, 2 vezes, vezes 3, 2 vezes, vezes 7, 2 vezes. Isso quer dizer o quê? Se eu colocar isso aqui numa raiz, se eu colocar tudo isso numa raiz, raiz quadrada disso, é igual a raiz disso aqui, esse 2 eu cancelo com esses aqui, ó. Então vai sair o 2 vezes 3 vezes 7, 6 vezes 7 vai ser 42. É outra forma que você tem de calcular a raiz. Então vamos voltar aqui para cima e vamos ver essa forma. Olha aqui, ó. Vocês fatoram, obtém 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 7 ao quadrado, raiz quadrada de 100 é 10. Então, resolvendo, você vai ter mais ou menos 4,2, que é a resposta dessa questão, não é? Vamos ver mais um exemplo aqui. Mostra aqui para vocês, ó. Resolvemos a raiz quadrada, podemos resolver através da raiz quadrada ou através da fatoração. Vamos ver agora um outro exemplo. Nós temos aqui um caso onde a parte de cima é uma raiz e a parte de baixo também é uma raiz. Então, como é que nós resolvemos? Separamos as duas raízes. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 16 é 4. Mais ou menos, porque tanto mais 2 quanto menos 2 ao quadrado vai dar 4, né? E aqui nós simplificamos. Dividimos 2 por 2 dá 1. Porque eu dividi em cima por 2, também vou dividir embaixo por 2. 4 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2, né? Então a resposta é meio. E finalmente o último exemplo, que é esse exemplo aqui, onde você tem a raiz de cima, que é a raiz de 5, a raiz de baixo que é 9, a raiz de 5 não é uma raiz exata, a raiz de 9 é 3. Vamos supor que fosse o contrário. Vamos supor que fosse, por exemplo, raiz de 9 sobre raiz de 5. Raiz de 9 vai dar 3 sobre raiz de 5. Como chega a uma solução assim? O que é que nós vamos fazer? Toda vez que tiver uma raiz na parte inferior, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos em cima 3 raiz de 5. Vou multiplicar por raiz de 5 a parte de cima e a parte de baixo. Na parte de cima vai ficar 3 raiz de 5 e na parte de baixo eu vou cancelar isso aqui, ó, vai ficar só o 5. Toda vez que a raiz estiver da parte de baixo, eu preciso racionalizar o denominador. Muito bem. Concluímos assim nossa parte da aula. Esperamos que vocês tenham gostado, aprendido bastante. Espero que vocês tenham compreendido aí a dinâmica do cálculo. Sem mais, né? Desejamos a todos aí uma boa tarde, um bom retorno às suas casas e até amanhã. Bom descanso a todos. Até amanhã.